Fala galera, beleza? Moura Dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre Magalu, que o resultado agrada, mas não empolga analistas. Galera, a gente já deu uma olhada no balanço de Magalu, fiz o vídeo ontem à noite, quase meia-noite, não deixe de conferir. Inclusive comparamos com o Via Varejo e a gente vai continuar esse assunto agora, dando uma olhada aí como é que está Magalu no dia de hoje, né? Em meio a incertezas políticas e fiscais, e também vamos ali dar uma olhada no que os analistas pensam sobre a comparação com outros varejistas também, tá? Então vem comigo, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, entre no Telegram e olha lá o resultado de Magalu, que anunciou ontem, dia 8, um lucro líquido ajustado de 232 milhões no quarto trimestre do ano passado, foi visto com sobriedade por analistas do mercado financeiro. De qualquer forma, próximo das 11h15, as ações subiram no Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, tá bom? Mas preste atenção, tá? Apesar deles falarem isso, daqui a pouco a gente volta aqui no gráfico, mas o ativo está só corrigindo uma queda brusca de ontem, tá? Então tem que tomar cuidado, a gente sempre fala, números, estatísticas, percentuais enganam, tá? Olha lá, ainda está em queda, por enquanto ainda não recuperou tudo, e daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho desse gráfico da Magalu, que está bem bonito no dia de hoje, inclusive seguindo padrões, tá? Não no sentido de alta ou baixa, mas sim de padrões, tá? De modo geral, apesar do lucro ter sido considerado positivo e o Magalu um dos melhores players do varejo, né, o grande do Brasil, principalmente em relação à geração de caixa e presença omnichannel, que é ali presente em todos os canais possíveis, as incertezas que a pandemia causada pelo novo corona pode trazer ao setor, causando fechamento de lojas e pressão sobre as margens, ainda podem afetar o desempenho da companhia. E a gente vai ver isso quando? Não só para Magalu, para qualquer outra varejista também, no balanço do primeiro trimestre de 2021. Gostamos do forte crescimento de Magalu no trimestre e mais ainda da indicação de que o crescimento continuou forte em janeiro e fevereiro, informou lá o relatório do Banco Safra. No entanto, acreditamos que a deterioração maior do que o esperado na margem bruta poderia compensar um desempenho mais otimista, pelo menos até que os investidores tenham uma melhor compreensão do nível de lucratividade das operações de mercado em rápido crescimento, tá? A geração de caixa e presença omnichannel explicam um bom desempenho para a XP Investimentos, tá? O resultado apresentado é positivo, isso a gente já falou sobre isso ontem, tá? E ficou levemente acima das expectativas, aí obviamente eles estão falando de expectativas deles, né? Com a performance da Magalu no período acima das concorrentes. Além disso, a forte geração de caixa da companhia foi destacado como um dos pontos positivos pelos analistas da XP, e a gente já viu isso ontem também, passou ali de 6,3 bi em dezembro de 2019 para 7,3 bi em dezembro do ano passado, tá bom? Mas fica até o final que você já vai entender, e a gente vai lá pro gráfico, tá? Já para o Safra, os resultados mostram que a Magalu continua a liderar o varejo online no país, por enquanto, hein? Nos 3 últimos meses do ano, as vendas totais, incluindo lojas físicas, e-commerce com estoque próprio, que é o 1P, e o Marketplace, que é o 3P, que daí é um terceiro que vende, cresceram 66,1% para 14,9 bi, reflexo do aumento de 120,7% no e-commerce total e de 15,7% nas lojas físicas. 10,9% no conceito mesmas lojas, segundo a empresa. Isso implica em uma geração de caixa positivo. Segundo o Safra, a Magalu teve uma geração de fluxo de caixa livre saudável no quarto trimestre de 2020, 2,1 bi, ao mesmo tempo em que liderou o crescimento do comércio eletrônico e manteve os investimentos para suportar o crescimento e a qualidade dos serviços. Para o BTG, a evolução do Magalu como uma plataforma de comércio eletrônico é ponto positivo da companhia e foi explicado por fatores como a crescente base de vendedores no site, que é o Marketplace, né? Além da aposta nos aplicativos da marca do grupo, tá bom? É que a gente pode pular esse trecho e vamos aqui para o que importa, tá? Apesar do resultado, Magalu ainda tem desafios. Mesmo com os bons resultados, os analistas do mercado também listaram os principais desafios daqui para frente do Magalu. Segundo a XP Investimentos, a necessidade de novos fechamentos das lojas físicas, dado o aumento do número de casos, pode afetar o desempenho da varejista no futuro, como a gente já viu. A companhia sinalizou um cenário um pouco mais cauteloso para a loja física, dado o aumento de restrições relacionado ao Covid, o que pode ser um risco negativo para nossas estimativas nesse canal. Além disso,
os analistas da XP também enxergam o Magalu descolado de seus pares. Preste atenção agora, hein? Olha lá o que eu falei ontem, comparando com o Via Varejo. Mesmo após a forte queda do papel de hoje, 8,1%, o papel ainda está negociando a 2,8 vezes o seu EV/GMV 2021 e, né, aqui é um pouco mais fundamentalista, versus ali 0,8 para Lame 4, 0,8 para Betou 3 e 0,4 para Via Varejo, que apresenta números muito parecidos e alguns melhores do que a Magalu, mas tem as suas ações bem descontadas, tá? Para o Safra, enquanto os avanços do mundo digital são positivos em uma via, por outro espreme as margens brutas da empresa. A Magalu teve queda de 3,9 pontos percentuais na margem devido à maior participação do online. Segundo a XP, a Via Varejo no mesmo período teve redução de 1,1 ponto percentual e as lojas americanas 1,4. Ou seja, Via Varejo aí tá se pintando a top 1 aí para esse ano. Já falei, é difícil você defender investimento em qualquer outra varejista quando você olha para o case da Via Varejo, hein? E já falei, assista o vídeo de ontem à noite que eu falo bastante sobre isso. Apesar dos avanços bem-vindos em seu ecossistema digital, notamos a forte deterioração na margem bruta, que somada aos investimentos em curso no nível de serviço, ofuscou os ganhos de alavancagem operacional, tá bom? Então, galera, fica difícil defender o investimento aqui numa Magalu, num ativo que, como eu mostrei ontem, inclusive, ele está numa lateralização aqui bem feia, no semanal dá para ver melhor ainda isso daqui, ele não passa desse patamar, dá para argumentar, inclusive, se a gente tirar aqui os estudos da tela, que ele perdeu força para romper topos, tá? Ele vinha aqui numa ascensão com fundos ascendentes, aí ele não rompe topo, temos aqui um topo descendente, fundo descendente, começa aqui olhando para trás, tá olhando aqui no gráfico semanal, então a gente tem uma visão de um começo de uma tendência de queda que está bem lateralizada, inclusive aqui nos últimos meses, mas que olhando o último topo ali de novembro, a gente começa a enxergar aqui então topos descendentes para a Magalu. E olhando essa análise mais fundamentalista também, olhando o EBITDA, lucro líquido, os balanços e os cases das empresas, comparando principalmente Magalu e Via Varejo, que a gente até fez no vídeo de ontem, mas também colocando uma Betou 3 junto com a Lame 4 aí, que elas estão para se fundir, né, você tem investimentos mais interessantes nas outras duas, principalmente Via Varejo, do que em Magalu, que já está bem esticado e está tomando pancada aí da pandemia junto com todas as outras. Mas é o que eu falei, assista o vídeo de ontem, que você irá entender ali a comparação Magalu e Via Varejo e entender também porque que um case de investimento em Via Varejo é muito mais atraente, mesmo com ela em queda, igual uma Magalu, tá bom? Via Varejo não está bem hoje, tá bom? 0% de variação, tá no 0 a 0, tá em queda aqui no semanal, tá caindo forte, mas mesmo assim, a longo prazo, Via Varejo está mais interessante de investimento, tá bom? Se você olhar o case da Magalu, meio aí bolha, né? Meio elevada demais, muito negociada a muitos múltiplos aí, etc e tal, não apresentou números tão bons quanto uma Via Varejo. E como eu falei, tá tudo lá no vídeo de ontem, tá? Então muito cuidado, os próprios analistas concordam ali, né? Aqui nessas últimas partes, que a Via Varejo ali tá sendo negociada a 0,4 e que a Via Varejo também teve uma redução de margem menor do que uma Magalu, tá? Então de olho nisso, mas lembre-se, se você acredita em Magalu, se você está posicionado em Magalu, principalmente no lucro, pense bem aí o que você quer fazer ou não, mas no gráfico semanal, eu ficaria muito de olho aqui nessa região, que eu acabei de marcar, mas já estava marcado para falar a verdade, que é os R$23, tá bom? Olha lá, os R$23 é o suporte relevante aqui do semanal, sempre leva uma pancada ali e volta, então cuidado com esse suporte do 23, hein? Se perder, tá com cara de buscar o 21, ou quem sabe até números menores, de olho nisso para a Magalu, e para quem está comprado aí, ou quem comprou topo muito alto, tome cuidado com esse ativo e com essa empresa que tem a concorrência alta, tá bom? E elas estão vindo forte aí com fome de pegar market share e marketplace, beleza? É isso que eu queria falar, de olho em Magalu, de olho em Via Varejo, de olho em lojas americanas e B2W, de olho até em MELI 34, em Mercado Livre. Um beijo, deixa o like, se inscreve, compartilha, até o próximo vídeo.